boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube. Começando mais um Talkenização pra vocês, com um assunto, gente, que eu já abordei aqui e trago novamente, porque tem muitas dúvidas. Imposto de renda. Já falei, fiz várias lives, vários podcasts, e eu também sempre tenho dúvidas. Então, gente, esse é um podcast, né, que a gente vai falar sobre esse tema, e o nosso podcast vai ser bem focado em declaração de tokens. Para isso, trouxe o cara, advogado tributarista, Diogo Ohm Ferreira. Acho que eu falei certo o sobrenome, Diogo. Falou sim. Tudo bem, Flávia? Obrigado primeiramente pelo convite. Fico lisonjeado com os elogios e espero que consiga ajudá-la a responder algumas das questões que têm afetado tanto o mercado, pautado em tanta inovação, né? A gente acaba voltando para aqueles mesmos medos que atacam a gente ao longo de toda a vida, né? Pagar imposto de renda todo ano. Exatamente. Não, e assim, muita gente fica, ai meu Deus, eu declarei, então eu tenho que pagar. E não é bem assim, né? Declarar não quer dizer que pagar, mas a gente vai falar sobre isso. Diogo, se apresenta para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você e a gente começa o nosso assunto. Perfeito, Flávia. Como a Flávia falou, meu nome é Diogo Ohm Ferreira, eu sou advogado tributarista no VBSO Advogados. Eu estou aqui no escritório já tem 11 anos e eu consegui ao longo desse período ter uma construção pessoal minha, né, um relacionamento pessoal com esse mercado, vamos dizer assim, né, eu vou explicar depois porque eu vou me referir dessa forma, né, de criptoativos de forma geral. Primeiro como investidor, né, entusiasta, e daí com o tempo passando a atuar justamente profissionalmente com o assunto. Então aqui no escritório a gente acaba vendo de tudo, né? Desde lá atrás, né, como se declarar o Bitcoin até hoje os desafios de declarar um token que representa um recebível, né? São mundos completamente diferentes que vão trazer para a gente desafios muito diferentes também. É uma zona muito cinzenta ainda, né? Acho que com o decorrer dos anos a gente vai tendo cada vez mais clareza e vai tirando as nossas dúvidas sobre a declaração. E aí, Diogo, eu queria abordar aqui, quando a gente fala em declaração, a gente não tem só uma obrigação, né? A gente tem mais de uma obrigação. Quais são essas obrigações? Perfeito. Flávia, quando a gente está falando de um investimento que uma pessoa física faz num criptoativo, e é bom fazer esse disclaimer como eu antecipei, essa é a nomenclatura que a Receita Federal nos últimos anos convencionou de utilizar. E dentro desse balaio de criptoativos ela coloca uma série de situações muito diferentes. Então é o caso clássico das criptomoedas, mas também vai acabar abrangendo os tokens que agora estão se tornando cada vez mais comuns e difundidos para os investidores. Então, a Receita Federal acaba tratando tudo isso dentro desse envelope de criptoativos. E quando a gente fala justamente de criptoativos, a gente acaba traindo 3 declarações que acabam sendo relevantes para a pessoa física. A primeira declaração, Flávia, ela vai surgir quando você comprou um criptoativo e vende o criptoativo e apura um ganho de capital, que é um nome bonito para um lucro naquela venda. Eu comprei por 100, vendi por 120, ganhei 20. Então, Flávia, nesse caso, você tem uma declaração que convencionalmente é chamada de GCAP, que é a declaração do ganho de capital, que é preenchida mensalmente, dependendo, né, a gente vai falar mais para frente, mas dependendo de você apurar um ganho tributável, ela te permite gerar um boleto para pagamento, né, do imposto devido. Essa é a primeira. A segunda é aquela que a gente está tratando agora. É aquela que a gente deve entregar no final de maio, a declaração de ajuste anual, que muita gente chama, né, de declaração do imposto de renda. Ela vai te dar um panorama geral da tua vida. Ela vai refletir todos os teus bens e direitos, ela vai refletir todas as rendas que você teve de salário, de dividendos, de aplicações financeiras convencionais, de ganhos de capital que você possa ter numa operação com um criptoativo, um token, e ela é muito mais completa. Inclusive, Flávia, é muito comum, né, quando você vai começar o preenchimento dessa declaração, que você faça importação de uma série de dados. Por exemplo, você vai importar a sua declaração do ano anterior para pegar a base de todos os bens que você já tinha. Uma outra importação que você faz é da própria GCAP. Então você sobe o arquivo da GCAP como se ele fosse uma espécie de anexo e ele automaticamente preenche, né, todos os dados dentro dessa declaração relacionados a ganhos de capital que você possa ter auferido. Então veja, né, nessas duas primeiras você tem uma que é mensal e uma que é anual, que consolida tudo. E para finalizar, uma outra que daí sim ela é específica para operações com criptoativos é uma declaração instituída pela Receita Federal na Instrução Normativa 1888, que é uma declaração de operações com criptoativos. É uma obrigação acessória que ela, no mesmo regulamento da Receita, ela é prevista para exchanges brasileiras, né, estabelecidas no Brasil, reportarem operações que elas, vamos dizer assim, intermediaram, e também para que pessoas físicas no Brasil que
atuam ou com uma exchange no exterior ou sem utilização de exchange, se eles fizerem operações acima de R$30.000 no mês, eles também têm que fazer a entrega dessa declaração, que é mensal. Então, aqui ela não é uma declaração de rendimentos, de ganhos, mas de operações que são realizadas. Tá? É contar uma historinha para a Receita de tudo que você tem, né? Basicamente. Exatamente. E ela surgiu, Flávio, num momento lá de 2019, essa obrigação, que a Receita Federal estava começando a se propor a entender melhor esse, vamos dizer, universo cripto. E como é comum, né, aquele quase dito popular, né, de que o universo cripto tem um quê de anarquia, um quê de falta de controle, de falta de informação, a primeira coisa que o regulador tributário procurou fazer foi buscar informação, buscar algum tipo de controle. E ele criou essa obrigação para mapear as operações que são feitas com criptoativos no Brasil. E tem muitas dúvidas, né? Porque, enfim, o mercado cripto vem crescendo, a usabilidade do mercado. Então, pô, a gente falou que token, tem muita dúvida sobre token, tem muita dúvida sobre DeFi, tem muita dúvida sobre airdrop, NFT, tem muita coisa, né? E as pessoas acabam ficando perdidas, meu Deus, como eu faço isso? E o foco hoje nosso, na verdade, é realmente focar na questão dos tokens de ativos. Então, a gente vai abordar bastante esse assunto no nosso podcast. E eu queria explicar, né? Como que funciona a declaração? A partir de quanto eu tenho que declarar? A partir de quanto eu tenho que pagar imposto? Como que funcionam essas questões? Perfeito. A declaração, eu vou passar um panorama geral de quando você precisa entregar a segunda declaração que eu mencionei, de ajuste anual, porque ela tem uma série de hipóteses distintas, tá? Simplificadamente, essas hipóteses elas vão estar ou vinculadas ao quanto você auferiu de renda tributável ao longo do ano, ou elas vão estar vinculadas são 3 pontos. Renda tributável oferida no ano, renda não tributável oferida no ano, ou o valor dos bens que você possui. Então ela tem vários outros critérios, alguns super específicos, sabe, são vários critérios relacionados com situações particulares, por exemplo, de produtor rural, mas a regra geral são baseadas nesses 3 critérios que eu comentei. Primeiro critério, se você ofere renda tributável acima de um valor que está próximo atualmente de R$30.000, você está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Se você está nessa situação, Flávio, e você não entrega a declaração, qual que é a consequência? Além de a Receita poder eventualmente fazer algum tipo de cobrança de imposto que você não tenha pago, você também pode ser penalizado com uma multa por descumprir essa obrigação de entregar a declaração. Tá? Então, esse já é um primeiro cuidado que você deve ter. Segundo cuidado, se você, mesmo não tendo renda acima desse patamar, tem rendimentos isentos ou não tributáveis que sejam superiores a um outro limite que a Receita Federal estabelece. Nesse caso, para esse ano, o limite é de R$200.000. Então, se você tem, por exemplo, dividendos que não são tributáveis, dividendos de uma empresa brasileira, acima de R$200.000, você também está obrigado a fazer o recolhimento, a fazer a entrega da declaração de ajuste anual. O último requisito, dos mais importantes, né, é relacionado ao valor dos bens que você possui e, atualmente, o valor que a Receita Federal estabelece como critério é de R$800.000. Então, se você tiver bens, o patrimônio, né, de R$800.000 em 31 de dezembro de 2023, você também está obrigado a fazer a entrega da declaração. Focando nos criptoativos, né? Tem aquela questão do valor de aquisição. Então, R$5.000, no valor da aquisição, você adquiriu comprou um token aí, R$5.000 ou mais, você precisa já falar para a Receita que você tem, né? Perfeito. Então, essa é uma obrigação, né? Aí, Flávia, é um ponto muito importante que você tocou, que é uma regra específica que pressupõe que você esteja obrigado a entregar a declaração. Então, em primeiro lugar, né, que a minha sugestão, quem está na dúvida se tem que fazer a declaração, é o seguinte: primeiro, eu estou obrigado a entregar? Vamos supor, Flávia, que você esteja. Você teve salário acima daquele limite que eu mencionei, ou você tem um patrimônio acima do limite que eu mencionei, e você tem que fazer a entrega. Daí a gente vai para um segundo nível de discussão, que é o que eu devo informar nessa declaração. Você estava já fazendo uma pergunta muito bem colocada, direcionada aos bens e direitos que a pessoa física possui. E daí tem uma regra da Receita que diz o seguinte: qualquer bem ou direito com valor unitário acima de R$5.000 deve
deve necessariamente ser indicado na declaração. Então, Flávia, aí que vem um ponto importante para os tokens. Mesmo que você esteja obrigado a entregar a declaração, caso você tenha um token de um valor inferior a esse patamar, em teoria você não precisaria informá-lo na sua declaração. Eu pessoalmente sempre fui partidário da ideia de que é até um exercício interessante, né, de cidadania fiscal, mesmo quando não obrigado a entregar a declaração, entregá-la, porque daí você... Já fala para não ter nada para questionar. E você já começa a criar, digamos assim, um hábito, né, de preencher a declaração, de se atualizar em relação ao programa, porque lá na frente, se Deus quiser, né, a pessoa vai conseguir ter condições de se enquadrar na declaração do imposto de renda e daí vai conseguir já navegar por aquilo sem que a questão se torne muito complexa. É claro, né, tem toda uma questão de estar fornecendo informações para a Receita Federal, mas eu acredito que atualmente a Receita Federal tem parâmetros, felizmente, para lidar com todas essas informações de uma forma bem sóbria e criteriosa. Então é uma sugestão pessoal que eu tenho, porque eu acho que ajuda, né, desde a primeira idade da pessoa ali, quando a pessoa completou os seus 18 anos, está começando a trabalhar ou coisa do tipo, já ter uma noção boa sobre o assunto. E é importante, até porque, me corrija se eu estiver errada, esses 5 mil também de cripto é para quem opera aqui no Brasil, né, em corretora nacional. Agora vamos pegar, saindo um pouco da questão do token, pegando cripto também, para quem opera em corretora estrangeira, independe dos 5 mil reais, pelo que eu compreendi, assim, posso estar errada. Mas aí você tem que declarar independente. Perfeito. Esse ponto eu vou até checar na nova instrução normativa, porque anualmente a Receita Federal ela divulga uma instrução normativa, né, que é como se fosse um conjunto de regras para guiarem a apresentação da declaração. Todo ano ela lança e ela muda esses números todos que eu falei, eles costumam variar de ano para ano. E além deles variarem, Flávia, a gente teve um impacto muito grande no final do ano passado em relação a investimentos no exterior, que foi uma nova lei que veio e mudou absolutamente tudo, tá? Então, investimentos no exterior é um capítulo novo. E saiu na semana passada a regulamentação dos ativos virtuais, que, em teoria, abarcariam os criptoativos. Então, eu vou checar para você esse valor específico, porque eu agora de cabeça não me recordo se tem uma diferença no caso de bens no exterior. E a questão do imposto, né? Porque é aquilo que eu até comentei antes. Declarar não quer dizer pagar imposto. Quando a pessoa vai pagar imposto? A partir de quanto que ela paga imposto? Aí é um ponto muito importante. A gente tem no Brasil algo que se convenciona chamar de regime de caixa para pessoa física. O que significa isso? Se eu comprei, vou dar um exemplo alegórico, tá? Um Bitcoin, agora no comecinho do ano. E o Bitcoin estava ali no momento, acho que estava mais ou menos 60 mil dólares, né? Teve um momento que ele deu uma disparada, foi para 72 mil dólares. Quebrou máximo histórico e tudo mais. Eu não tenho que tributar absolutamente nada caso eu não venda. Esse mero ganho de detenção, vamos chamar assim, essa valorização que eu experimentei, ela ainda não é definitiva. Porque, imagina, uma semana depois ele caiu de novo para 63 mil. O que eu ganhei? Né? É tudo muito fugaz, né? Então, isso, eu estou dando o exemplo do Bitcoin, né? Mas se aplica para qualquer outro tipo de ativo que a pessoa física tenha. Você precisa ter um evento que materialize aquilo em caixa, vamos dizer assim. Sim. No caso... lucro, né? Desculpa, Flávia, não te ouvi? Realização de lucro, né? Então, exatamente. Comprou Bitcoin, subiu, você vendeu, teve lucro, você vai declarar isso. Exatamente. Eu acho que o mais evidente, como você falou, é vender. Então, se você, por acaso, vendeu o Bitcoin, e daí sim, você vai ter uma obrigação de fazer uma comparação. Quanto que eu comprei, por quanto que eu paguei aquele ativo, e quanto que eu recebi quando eu vendi. Se eu tiver uma diferença positiva, eu tenho o tal do ganho de capital. E daí pode ser que eu tenha que tributá-lo, daí, óbvio, tem regras de isenção, a legislação tributária realmente não é simples, né? Mas eu possivelmente vou estar sujeito a pagar imposto nessa situação, em que eu venda, que eu receba o rendimento, que eu tenha esse recebimento de caixa, vamos dizer assim. E aí é a questão dos 35 mil, né? Então, perfeito. 35 mil teve esse lucro, né? Essa realização de lucro aí. Então, 35 mil ou mais, você já tem que pagar imposto. Abaixo, seja feliz ou não, né? Porque pagar imposto também quer dizer que você está ganhando mais. Na minha opinião. Perfeito. Então aí você paga imposto acima dos 35. Isso Perfeito. é legal.
essa história dos 35, ela é até interessante, né? Muita gente fala, uma tributação de criptoativos, não sei o que lá, 35 mil. Da onde que ela vem, né? Eu acho que é importante a gente fazer esse comentário, porque ela, na verdade, é uma regra lá de trás, lá da década de 90, que não é voltada para criptoativo, e ela é uma regra, digamos assim, residual para fins de tributar ganho de capital. Quem opera em bolsa, né, comprando e vendendo ações, sabe que você tem uma isenção de ganho de capital se você faz vendas de ações até 20 mil reais no mês. Mesmo que você, comprei uma ação por 5, vendi por 7, eu não tributo esse ganho de 2 naquele mês. Porque até vendas de 20 mil reais, não importa o valor do ganho, isso aqui é importante, tá? Eu não pago imposto, eu tenho essa isenção. Isso para ações. Eu tenho uma outra previsão legal que diz, no caso de outros bens e direitos, o limite de venda no mês, para que eu não tenha tributação de ganho de capital, ele é de 35 mil reais. E a Receita Federal, Flávia, sem ter muito como conseguir tributar operações com criptoativos, né, desde lá de trás, lá de 2017, ela enfrenta essa dificuldade porque não tem legislação específica falando disso, ela vai lá e fala, vou aplicar essa regra do ganho de capital, e daí eu fico com as mãos atadas, eu não consigo tributar, se você estiver vendendo um criptoativo, até o valor de 35 mil reais no mês. Isso é importante, não é o ganho que você tem, não é ganhar 35 mil reais, é vender por 35 mil reais, é o valor da operação. É a realização, né? É a realização do lucro. Só para deixar claro isso, apesar de a gente ter feito outras lives e podcasts, isso a gente tá falando de corretoras no Brasil e tudo mais, né? Focando em corretora cripto aqui no Brasil. Agora, com essas mudanças, né, Diogo, que tiveram aí para quem opera em corretora internacional e tudo mais, aí isso muda um pouco, né? Então, exato. Até aproveitei, Flávia, chequei na nova instrução normativa, para quem tiver curiosidade de ver, a 2178, que você consegue acessar facilmente pelo site da Receita, ela não faz distinção em relação àquele valor dos 5 mil reais entre no exterior ou no Brasil. É claro que manter bens no exterior e não declarar é um problema por uma série de outras razões. Então, o recomendável é que você sempre faça declarações de bens no exterior, não importa o valor. E daí, Flávia, a gente pode até comentar que tudo isso que eu estou falando, como você muito bem disse, vale para os criptoativos no Brasil, né? Até estranho você falar, olha, no Brasil, né? Onde que está, né, esse criptoativo, né? Esse token é algo tão virtual, né? Tão que extrapola fronteiras, que é esquisito você fazer essa delimitação. Mas hoje em dia a nossa legislação ela tem tratamentos tributários muito diferentes se você estiver no Brasil ou no exterior, operando no Brasil ou no exterior. E aí, a pessoa comprou, né? Vamos pegar aqui agora o caso da LIC, que a LIC tem token de renda fixa, né? A pessoa comprou um token na LIC. Quais informações essa pessoa tem que declarar aí sobre cada token em bens e direitos? Perfeito. Em relação aos bens e direitos, é sempre importante olhar a sua posição em 31 de dezembro de cada ano. E quando eu digo posição, não é para você olhar, por exemplo, quanto que aquele ativo está valendo naquela data. É para você ver quais são os ativos que você possuía naquela data. Então, vamos supor que eu olhe lá em 31 de dezembro de 2023, né, no caso, e eu veja que eu tinha um determinado token. O que eu vou declarar na ficha de bens e direitos da declaração de imposto de renda é o meu custo de aquisição referente àquele token. Então, eu não devo declarar, vamos supor que é a mesma coisa pensar numa ação. Comprei uma ação e ela valorizou ao longo do ano. Não importa. Na declaração, eu vou sempre remeter ao custo de aquisição anterior. E aí também tem a questão do CNPJ, né? Então, agora, essa obrigatoriedade. Então, tá em alguma corretora, enfim, aqui no Brasil, então tem que falar o CNPJ da empresa. Isso, exatamente. Nesse aspecto, o programa da Receita Federal ele é muito intuitivo, porque uma série das informações obrigatórias elas já vão aparecer na tela logo de cara. Então, você já vai ter que identificar se está como exchange ou não e fazer, como você bem disse, a identificação do CNPJ da exchange, né? Um termo que a Receita também utiliza de uma forma super ampla, né? Mas basicamente designa as empresas que atuam e que fazem algum tipo de intermediação com esses criptoativos, o que indevidamente, digamos assim, acaba pegando também as tokenizadoras, né, digamos. E em qual categoria que tem que declarar os tokens da LIC especificamente, né? Focando agora bem na LIC. Em qual categoria? Perfeito. A Receita Federal, ela estabeleceu uma categoria própria de criptoativos.
E daí, dentro dessa categoria, ela tem algumas subdivisões. Então, quando você for preencher o campo, a ficha, né, de bens e direitos, você primeiramente vai identificar um código que é grupo 8, que é criptoativos. Então você vai ter vários outros códigos, vão designar, por exemplo, imóveis, participações societárias. Um dos últimos da lista é grupo 8, criptoativos. E dentro de criptoativos, você tem uma série de subdivisões. Por exemplo, o 01 é Bitcoin, o 02 é outras criptomoedas. E lá embaixo, no finalzinho dessa lista, você tem um código 99 que vai designar outros tipos, né, de criptoativos. E quando você olha o manual de orientações da Receita, ela coloca dentro desse outros tudo que você possa imaginar, né? Então, funds tokens, tokens de criptoativo, tokens de recebíveis, tokens de outros tipos de aplicação financeira, ela coloca tudo ali dentro. Então entra tudo aí. Então seria o grupo 8, criptoativos, mas daí coloca lá o código 99, que são os outros criptoativos, para conseguir fazer a declaração desses tokens. Outra questão, né? Cada token ele conta aí como um criptoativo diferente, certo? Então não existe um preço médio de compra de todos os tokens, porque a pessoa deve declarar cada token de uma forma única. Assim como cada criptomoeda diferente deve ser declarada como uma forma única. É isso, né? Eu entendo que sim. Até porque a Receita ela indica que você precisa declarar como criptoativo, ela usa essa expressão, cada tipo de criptoativo diferente em cada categoria. Você poderia ter uma dúvida se, por exemplo, eu tenho vários tokens diferentes, como eles estão todos no mesmo código, se isso não comporia talvez um custo médio, um bolo, né, de tokens. Mas eu acredito que essa orientação da Receita tem que ser entendida de uma forma consistente. Se eles são tokens distintos, eu tenho que fazer uma identificação individualizada para cada um deles, com uma indicação de custo específico para cada um deles. E Diogo, uma outra questão que eu acho que também tem muitas dúvidas, o valor de compra nos tokens, ele torna obrigatória a declaração quando cada token, por exemplo, comprei um token acima de 5 mil reais, que nem a gente falou, 5 mil reais ou mais, aí eu preciso declarar. Ou é a soma de todos os tokens. Então, comprei Bitcoin a 4.900, não preciso declarar, mas eu comprei Ether eu comprei 6 mil reais em Ether. Eu somo esses valores ou é individual? Ou aí eu não preciso declarar Bitcoin, mas eu preciso declarar Ether? Ou isso são tokens, né? Perfeito, ótima pergunta. Aí, nesse caso, é interessante, porque o limite deveria ser observado para cada tipo de ativo. Então, basta a gente pensar, né? Quando a gente tenta entender a razão de ser da regra, fica mais clara entender o objetivo da aplicação dela. Então, pare e pensa. Você está aí na sua casa, por exemplo, tem uma televisão ali atrás. Você tem aquela televisão que talvez você tenha pagado, não sei, 3 mil reais para comprar essa televisão. Você tem que declarar no seu imposto de renda? A ideia não é que você tenha que declarar essas coisas, talvez de casa, que tem um pequeno valor, tanta coisa, né, que a gente consegue imaginar que não vai ser informada na declaração. Né? Eu ia dar o exemplo do celular, mas hoje em dia tem tanto celular que custa mais de 5 mil reais que o exemplo é ingrato. Né? Mas a ideia dessa previsão era voltada para essa situação na origem. Mas ela acaba pegando todas as hipóteses e ela acaba pegando a situação desses investimentos diferentes que podem ser feitos. Em teoria, Flávia, se você declara, por exemplo, que você tem Bitcoin em várias exchanges diferentes, isso tudo deveria ser olhado em conjunto para fins desse limite dos 5 mil reais. E eu acho que a orientação da Receita, por mais que ela não seja tão clara, ela segue nessa linha. Você deve olhar o conjunto de cada subcategoria de criptoativo para tratar, por exemplo, você falou do Ethereum. O Ethereum ele estaria numa outra categoria diferente do Bitcoin. Porque o Bitcoin tem uma categoria própria. Outras criptomoedas onde estaria o Ether, na realidade, né, o Ether, o Litecoin, eles talvez fossem todos considerados em conjunto para fins de ver se você tem a obrigação de declarar, caso eles superem 5 mil. Mesma coisa para os tokens. Fica um tratamento um pouco estranho, porque no final das contas, né, você está dizendo que eles são diferentes, mas a gente olharia em conjunto para fins desse limite. Então, se eu comprei 5 tokens diferentes, coloquei 1.000 reais em cada um, eu já tenho que falar isso. Seria exatamente. Isso. Então, exatamente. Não só, eu comprei 5 mil reais de um token e o outro eu comprei 1.000, então eu não preciso declarar. Seria isso, né? Exatamente. Eu acho que é a forma de conciliar a regra geral, que fala em valor unitário, não há dúvida, mas que quando a Receita categoriza tudo dentro do mesmo bolo, eu acho que seria um entendimento mais conservador para você evitar uma multa ou coisa do tipo. E uma outra questão que tem
muitas, mas muitas dúvidas, inclusive até para mim. Como que são declaradas as remunerações recebidas dos tokens ao longo do ano? Por exemplo, eu comprei 10 mil reais num token em janeiro, recebi aí o pagamento em novembro de 12 mil. Então, comprei por 10, tive 2 mil de lucro, né? Qual o valor que eu devo incluir na parte de rendimentos isentos e não tributáveis? Perfeito, Flávia. Aqui a gente precisa fazer um disclaimer, e é aqui que começa também a ficar muito claro, né, como essa aproximação da receita de criptoativos, de modo geral, com um olhar muito voltado para a criptomoeda, em relação a tokens de recebíveis, por exemplo, como as coisas começam a ter uma dificuldade de diálogo, né? Mas para te responder, eu preciso primeiro dizer que a estrutura subjacente a um token, ela vai ser muito importante para você definir esse tratamento tributário. Deixa eu pegar o exemplo super tradicional de um token que a remuneração está associada a um deságio. Então, era um recebível na origem, vou dar um exemplo que tinha um valor de face de 100, e ele, só um exemplo bem simplista, né? Ele é cedido por 70 via o token, e o investidor ele vai acabar recebendo o que a gente chama de remuneração, né? É na realidade esse ganho de 30, que é a diferença entre o que ele pagou para comprar o token e o valor que ele vai receber ao final do determinado prazo. Nesse caso, Flávia, tem realmente um entendimento da Receita voltado para o mundo dos precatórios, de que esse valor seria um ganho de capital. Então, significa que quando você recebesse o valor de 100, ou no seu exemplo, né, que estava até mais evidente, né, você tinha falado de 12, né? Coloquei 10, recebi 12 no final, né? Perfeito. Então, pegando o teu exemplo, né? Quando ele recebe esses 12, primeira coisa, ele precisaria, em teoria, preencher a declaração de ganho de capital. É claro que se no mês ele teve apenas essa alienação de 12, por isso que o teu número é melhor, né? Ele está abaixo dos 35 mil, significa que ele vai ter uma isenção desse ganho de 2. Então, ele não vai ter imposto a pagar, mas ele pode já preencher a declaração de ganho de capital para, pura e simplesmente, quando chegar nessa fase do ano, ele fazer a importação dos dados da declaração de ganho de capital para dentro da declaração de ajuste anual, e daí o preenchimento é automático. Tá, mas aí eu te pergunto, é 12 ou é 2? Porque Perfeito. você colocou 10. Então, você teve 2 de lucro. Então, você declara os 12 ou você declara 2? Você vai declarar os 2 na ficha, no final das contas, né, essa importação preenche justamente a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Então, tem uma opção lá, ganhos de capital, de bens de pequeno valor, até 35 mil reais no mês, e você vai indicar que você teve uma venda justamente te dando esse lucro de 2 na operação. É claro, né, que você, nessa situação que vendeu o token, né, que no final das contas é como se fosse isso, você não vai mais declarar o token, ele não existe mais. O que você vai declarar naturalmente é esses 12, eles entraram na tua conta bancária e lá ficaram, você vai declarar que você tem uma conta bancária com esses 12 compondo o saldo dela. Mas em termos de declaração do rendimento, você deve informar 2 e não 12 no seu exemplo. Isso é legal, porque eu acho que isso gera muitas dúvidas. Muitas dúvidas mesmo. É uma questão de debate. A verdade, eu acho que tem uma zona muito cinzenta em relação a tudo, né? Porque eu acho que muitas pessoas têm muitas dúvidas. E até, uma das perguntas que eu vou te fazer lá pra frente é a questão de como buscar um profissional, né? Porque tem até os profissionais que ficam em dúvida em relação a isso. Porque tem muita gente que não tá focada, como faz declaração de criptoativos. Então, pra quem tá focado já tem dúvida, imagina quem não tá. Então, é uma zona bem cinzenta, eu acredito. Bom, Diogo, agora uma outra pergunta. No caso dos tokens de ativo, pegando o exemplo de um token de recebível da LIC, vamos supor que a pessoa comprou um token que tem liquidação mensal. Como que funciona essa declaração na parte de bens e direitos? Levando em consideração aí que nem todas as parcelas desse token foram pagas durante 2023. Então pode ter parcela ainda para 2024, 2025. Como funciona neste caso? Perfeito, Flávia. Esse caso, ele mostra como a gente ainda está muito longe de ter segurança jurídica para o investidor. Receita Federal ainda está engatinhando no tema, tratando o criptoativo como o Bitcoin e colocando dentro o token. Então, ela ainda não analisou essas situações um pouco mais complexas. Porque se a gente tivesse simplesmente falando da venda de várias parcelinhas de um mesmo token, seria muito simples dizer que a cada pedacinho de venda que eu tivesse, eu estaria pura e simplesmente fazendo um possível evento de apuração de ganho de capital, e daí eu teria que considerar proporcionalmente do quanto eu vendi, é o percentual do custo que eu teria, e daí eu teria apuração de ganho de capital caso o valor de venda daquela pequena fatia
fosse superior a esse custo proporcional. Agora, quando a gente fala de um token de recebível que tem uma sofisticação um pouco maior, a dúvida surge, por exemplo, se eu tenho uma remuneração, como eu disse, né, atrelada a um deságio, e eu começo a receber uma parcela, como a gente viu, a Receita vai tratar isso como uma espécie de ganho de capital. Porém, eu poderia defender que eu ainda estou recebendo só uma parcela de principal, que eu estou fazendo uma amortização apenas, no seu exemplo, daqueles 10 que eu investi, e que eu não estou ainda recebendo aqueles 2 de rendimento, isso talvez venha só no fim. Dependendo do arranjo da operação, da forma como ela é construída, isso pode gerar uma divergência de tratamento tributário. Será que eu posso fazer isso e dizer que eu estou recebendo só a principal e eu vou diminuindo o meu custo, ainda sem declarar e eventualmente ter que tributar algum ganho? Ou será que eu já tenho que fazer proporcional? Dizer, por exemplo, eu ganhei 1,2 em 2023 daquele investimento de 10. Será que eu amortizei 1 de principal e tive um ganho de 0,2? Essa é uma discussão, Flávio, que não é exclusiva do nosso mercado de tokenização, né, de operações com token, e que já vem de muito tempo do mercado de investimentos em fundos de investimento. Era uma discussão que existia por anos e anos, se quando você fazia uma amortização você estava devolvendo apenas principal, você já estava pagando rendimento, se já tinha que tributar. E essa discussão, a Receita Federal historicamente foi contra essa possibilidade de você ir consumindo o principal para só depois distribuir rendimento, porque, né, fica claro, se você primeiro consome o principal e depois distribui rendimento, você difere a tributação lá para frente. A Receita Federal historicamente foi contra esse posicionamento e, inclusive, para fundo de investimento, uma regra que surgiu no final do ano passado claramente impede essa possibilidade e prevê, de forma bem simplificada, uma espécie de proporcionalização do que está sendo amortizado. Essa talvez seja a interpretação que a Receita adote num caso como esse que você descreveu. Então, voltando aos números, se eu investir 10, vou receber 12 ao final da operação, e no primeiro ano eu já tive o recebimento de 1,2, seria bem sustentável que você tributasse, né, o 0,2 e declarasse como rendimento esse valor na sua declaração. É claro, né, se isso tiver sujeito à isenção que a gente comentou tantas vezes, né, da alienação de tokens por menos de R$35 mil no mês, daí você não teria que pagar imposto, só declararia como rendimento isento ou não tributável. Legal. E aí, vamos pegar um caso aqui. A pessoa tem criptomoeda, tem token, enfim, tem um pouco de tudo, uma carteira diversificada, tem criptomoeda, teve token, que deu, né, um certo lucro para ela. Ela foi lá, realizou lucro, enfim, teve lucro. Os cálculos desse lucro, eles precisam ser somados, certo? Então, por exemplo, comprou R$4.900 em Bitcoin, comprou R$3.000 de tokens de recebíveis. A pessoa, ela declara separadamente em bens e direitos, mas se ela vendeu essa criptomoeda e também vendeu esse token, ela inclui esses ganhos, ela soma esses ganhos em rendimentos isentos e não tributáveis. Como que funciona, né? A soma disso, ela soma tudo, ela não soma? Como funciona toda essa confusão? Perfeito. Você deveria, em teoria, fazer individualizado nos rendimentos isentos e não tributáveis. Até quando você fazer a importação da GCAP, que eu tanto falei, ele vai fazer em linhas separadas, porque você vai ter detalhamentos distintos para cada uma desses diferentes ganhos que você teve. Mas um ponto é muito importante, Flávio, para quem, além de investir em token, investe em outros, volto à classificação da Receita de criptoativos. Por uma razão, aquela isenção das vendas até R$35 mil no mês, isso é muito importante, ela não olha exclusivamente para operações com token, ela olha por tipo de ativo. E, de novo, se a Receita trata Bitcoin, uma stablecoin, um fan token, um NFT, um token de recebível, tudo como criptoativo, significa que esse limite de venda de R$35 mil no mês, ele deve olhar para todas as operações que você faça com esses investimentos diferentes. Então seria somando todos. Então, para fins da isenção, eu somaria tudo. Para fins de declarar, né, você faria individualizadamente, mas para fins de aplicar ou não a isenção, Flávia, você precisaria olhar para tudo. Então, por exemplo, se você comprou um token por 1.000, vendeu por 6.000, você vai ter um ganho, né, de 5.000, que em princípio não é tributável. Afinal, o limite é de 35 mil. A gente tem bastante margem ainda para queimar. Mas vamos supor que você também
comprou um Bitcoin, vamos supor, você comprou por 30 mil e vendeu por 31 mil, você teve um ganho só de R$1.000. Você vai ter que somar os seus 31 com aqueles 6 e você vai passar o limite de 35 naquele mês. E quanto que você vai ficar no final? Vai ficar com 37 aqui nesse nosso exemplo. Então significa que aqueles ganhos que você teve, no caso do token de 5 mil e no caso do Bitcoin de 1.000, vão virar tributáveis. Porque o valor de venda do bem do mês, daquele conjunto de ativos, criptoativos, vai superar o limite legal de 35 mil. Aí, nesse caso, precisa emitir a declaração mensal. Exato. Além de preencher a declaração, o mais penoso, né, você vai ter que emitir um DARF, né, um documento de arrecadação de receitas federais, um DARF de imposto de renda sobre o ganho de capital, né, que tem que ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte àquele em que o ganho foi apurado. Então, significa, né, que para o pessoal que está olhando para o retrovisor, né, tem que tomar cuidado para ver se não teve algum imposto a pagar no ano passado, porque é um recolhimento à parte, a alíquota é diferente, então ele tem uma série de regrinhas específicas que, caso você esteja olhando para o ano passado, eventualmente você tem que correr até para buscar uma regularização agora. E essa é uma das perguntas. Se a pessoa não quis declarar, não é? Não quis declarar no ano anterior, meus criptoativos, mas agora eu tô afim de declarar. Como que funciona essa declaração? A pessoa precisa pagar uma multa? Não, ela vai lá e fala, não declarei, mas enfim, como funciona? Perfeito. Como eu comentei, o prazo para você pagar esse imposto de ganho de capital, hipótese mais simples. Eu comprei por 100 mil reais, vendi por 300 mil reais. Olha que maravilha, né? Eu tô numa situação nítida que eu vou ter que tributar aquele ganho de capital de 200 no meu exemplo. Se eu não paguei imposto nenhum nessa hipótese, Flávia, o que eu precisaria fazer nesse momento? Preencher a GCAP, apurar o imposto devido, emitir um DARF e o sistema da Receita automaticamente vai te dar um valor com multa e juros. Tenho que, por dever de ofício como advogado, mencionar, existe uma discussão que não é restrita a essa hipótese, se o contribuinte que antes de um procedimento de fiscalização levanta a mão e diz: Receita Federal, cometi um erro, eu deixei de pagar o imposto que era devido. Se ele mesmo assim pode ser punido, uma discussão, o juridiquês é denúncia espontânea. Você consegue sustentar, caso não tenha sido iniciada nenhuma fiscalização, caso você não tenha caído na malha fina, você consegue sustentar que a multa, pelo menos, você não deveria pagar. A Receita de padrão não aceita isso muito bem, tá? Depende, né, de você eventualmente contratar um advogado e ir atrás de brigar quanto a isso. Mas eu posso dizer com certeza que pelo menos juros você tem que recolher. E se a pessoa não declarar? Não tô afim de declarar, porque tem a galera que é muito... Principalmente, é questão de token não, né? Mas a galera é muito cripto, tem muito isso. Mas o objetivo não tem ninguém no controle, então eu não vou declarar. O que acontece se você não declarar? Nesse caso, Flávia, eu vou já considerar o pior cenário possível, tá? A Receita Federal, ela tem muito mais informação do que aquela que nós fornecemos na declaração de imposto de renda. Uma fiscalização inteligente, ela é feita pelo cruzamento de informações. E a Receita Federal do Brasil, quando a gente diz, né, especialmente num contexto de reforma tributária, que todo mundo deve estar ouvindo um pouco, como a gente tem obrigação tributária no Brasil. Como a gente paga para poder pagar imposto, né? A gente tem que gastar muito tempo, energia para ficar preenchendo obrigações acessórias. Vejam, eu comentei de 3, só aplicáveis no universo de criptoativos. Tudo isso a Receita Federal usa para cruzar informações. Ao cruzar essas informações, ela pode eventualmente constatar que uma exchange declarou operações com criptoativos envolvendo você, e você não tem nada declarado no seu imposto de renda. Nem que você tem criptoativos, nem que você teve ganhos. A Receita Federal pode, eventualmente, numa fiscalização, te intimar a esclarecer. Veja, você investe nesse tipo de ativo, você vendeu no ano passado algum tipo de ativo, você teve ganho, e a partir dessas perguntas, ela pode eventualmente constatar que você não declarou adequadamente ou os bens que você tinha ou os ganhos que você auferiu. No caso de não declarar um bem, ela pode te aplicar uma multa por descumprimento de obrigação acessória, né? Então, você descumpriu o preenchimento da declaração, entregou com inexatidão, faltando informações. Essas multas, elas não são tão gravosas assim comparada com a próxima que eu vou mencionar, tá? A próxima multa, ela poderia ser aplicada caso você tenha deixado de pagar imposto. Nesse caso, Flávio, o padrão da Receita Federal, a regra geral, é aplicar uma multa de 75% do valor do imposto. Aí chora, né? Exato. E daí a gente tem até uma hipótese, né, que
se você tiver uma acusação, para simplificar bem, uma acusação de fraude, por exemplo, essa multa ela pode ser atualmente aumentada para 100% e no caso de reincidência até 150%. Então são multas bem pesadas e, claro, vêm acompanhadas de uma atualização pela Selic do principal. Então, bota mais aí uns 10%, pelo menos, né, no cenário atual, de atualização. É um grande problema mesmo, assim, tanto que, óbvio, como eu falei, questão de quem compra token, né, o pessoal já tá mais ok em relação a isso. Essa situação de não querer declarar, a galera mais cripto mesmo, que tem muita gente que não quer declarar, mas é muito fácil a Receita acompanhar, né? Simplesmente a partir do momento que você tira seu dinheiro do banco, faz um Pix para uma corretora, por mais que a corretora seja estrangeira. Você fez o Pix ali para a corretora, Receita já consegue ver, rastrear aonde você está indo, o que você está fazendo. Então, tem que declarar. Eu acho que existem outras formas, né, de se opor conscientemente a alguns tipos de exigências fiscais, outras formas de protesto que não te geram um risco tão grande quanto esse. Então, eu acho que sempre é importante você buscar informações como esse fórum tão legal que você está proporcionando, né, para a gente trocar essas ideias, porque é muito ruim, né, você receber uma multa, uma cobrança da Receita Federal, um negócio que pode ser, no mais das vezes, evitado por outras formas, né? E isso sem contar que quando a gente fala de investimento no exterior, você pode, de uma forma até mais fácil, ter até repercussão penal, né? De evasão de divisas, ocultação de bens, para passar muito por cima do tema, né? Aí é um outro tipo de problema gigantesco. Como eu tinha falado no começo desse podcast, tem a questão de identificar um profissional qualificado, porque quando tem muito contador, tem advogado tributarista e tudo mais, mas na hora de fazer declaração, tem gente que não quer fazer a sua própria declaração e vai buscar um profissional. Como conseguir um profissional que realmente entenda do que está acontecendo, né? Quando a gente fala em questão de declaração de criptoativos, porque nem todo mundo está por dentro, né? Como encontrar realmente um profissional? Eu acredito que sempre que a gente lida, né, com preenchimento de obrigações acessórias, com pagamento de imposto, a gente está falando do nosso patrimônio. E o nosso patrimônio é um negócio que a gente tem que cuidar muito bem. Então, é importante que a gente busque por um profissional em quem a gente confia, um profissional que realmente saiba daquele assunto. E é claro que existem muitas empresas que têm procurado prestar esse tipo de serviço no caso de operações com tokens, de criptoativos de modo geral, por conta de todas as particularidades que a gente ficou discutindo hoje, né? E eu acredito que eu tenho pelo menos um conhecido que interage comigo em vários fóruns relacionados a operações com criptoativos, que é o Guilherme Zamur, da Fiscal Cripto, que faz um trabalho bem legal com relação a esse assunto. Aqui mesmo no escritório, para clientes específicos, a gente também assessora no preenchimento de declaração. E é claro, tem muitos contadores que fazem um trabalho excelente em relação a esse tipo de matéria. E eu reitero, né, o importante é que você encontre uma pessoa que tenha conhecimento e em quem você confie. Porque você está entregando para aquela pessoa uma série de informações muito sensíveis suas. Essa pessoa tem que ser uma pessoa séria, uma pessoa comprometida e que estude muito, né? Porque a gente está comentando aqui uma infinidade de normas, uma infinidade de particularidades. É preciso que tudo isso esteja muito claro e aplicável à situação específica de cada pessoa que vai preencher a declaração. Diogo, quero agradecer muito a tua participação. Quero que você faça suas considerações finais e fale aí como o pessoal consegue te encontrar aí nas redes sociais, LinkedIn, enfim, lugar que a pessoa consegue te acessar. Perfeito. Flávia, eu, de novo, queria agradecer muito a oportunidade de bater papo sobre isso. Eu sei que pode parecer loucura para muita gente, mas eu adoro direito tributário, então é um negócio que eu acordo, passo o dia inteiro respirando temas de tributação e falar de operações com tokens concilia um interesse pessoal meu com essa questão profissional que me dá tanta motivação. Então eu fico feliz de ter podido compartilhar algumas observações e comentários contigo. Para além disso, Flávia, eu, como comentei, né, eu sou advogado do VBSO Advogados. Basta você procurar, você vai encontrar o nosso site, vai ter lá minha fotinho. O acesso aí por e-mail é bem simples. E eu, naturalmente, fico à disposição de todos que quiserem tirar alguma dúvida adicional e conversar sobre o tema. Realmente, a gente tem muita dúvida, a Receita Federal não colabora com todas as respostas, mas existe um caminho para seguir adiante com cautela e sem correr tantos riscos, evitando todas aquelas multas que a gente comentou. Muito bom. Diogo, obrigada. Eu, inclusive, gente, já tirei várias dúvidas com o Diogo. Já mandei mensagem, pelo amor de Deus, me explica isso, explica aquilo. Então, com certeza, pessoal, procurem profissional qualificado. Diogo tá aí para ajudar vocês também. Espero que eu tenha conseguido
trazer aí informações que vocês estavam buscando, que vocês estavam em dúvida. Então, eu espero que realmente esse podcast tenha ajudado vocês. A gente vai ter live também sobre isso, para ajudar o máximo possível a tornar isso um pouquinho mais descomplicado para cada um de vocês. E falando descomplicado, gente, a gente tem o descomplique.com.br, nosso site aí com muitas informações do mercado, então acompanhe, tem coisa de token, tem imposto de renda, tem cripto, tem tudo que vocês quiserem saber, então acessa descomplique.com.br. Semana que vem tem mais podcast para vocês. Muito obrigada, Diogo, de novo, muito obrigada. Tchau, Flávia. Obrigado.